Sejam bem-vindos a essa live. É com muito prazer que estamos ao lado uma das outras agora, depois de muitos anos de planejamento, um trabalho mais junto ainda. Então eu sou Paula Matussê, nutricionista funcional e trabalho com nutrição e gastronomia há mais de 15 anos. E essa é minha colega. Que honra, que delícia e que trabalho maravilhoso. Sou Sheila Mustafa, sou nutricionista, sou esteticista, estou há 24 anos trabalhando com nutrição estética. Muito bom! E hoje a nossa live vai ser sobre nutrição estética na cozinha, porque há muito tempo acreditamos nisso, que essa união é necessária, que é o que mostra nos artigos científicos, é o que mostra na nossa prática do dia a dia, o que a gente percebe nos nossos pacientes. E também percebemos nos nossos alunos, nos nutricionistas, nos formandos, que têm dificuldade em traduzir tudo que se vê na teoria para o que o paciente vai consumir e que vai sim ter esse efeito de manutenção de uma qualidade de vida e, consequentemente, estética. Isso é uma grande verdade, porque quando a gente tem um caso estético ou qualquer outra doença que seja, muitas vezes a gente pensa na saúde num todo, mas quando tem um quadro muito específico e a gente fala de alimentos específicos para tratar aquela situação, precisamos de algo mais, né? E aí que entra todo o segredo da nutrição com a gastronomia, com os compostos bioativos, com a bioquímica, com a interação da prática do dia a dia do nutricionista junto ao paciente. Transformar tudo isso, né? E propor um resultado, e que esse resultado seja a curto prazo ou longo prazo, que ele traga sempre saúde e não só beleza estética, esteja tudo caminhando juntos, não é? Então, por isso, na live de hoje, nós vamos falar de um estilo de dieta que é a base para essa nutrição, e por isso que essa mesa tá colorida, porque não tem como a gente ter essa base simplesmente com um alimento, com um nutriente, com um suplemento. E aí a Sheila vai começar falando de nutrição antioxidante, nutrição detoxificante, todo esse impacto na estética, e eu vou traduzir isso para vocês em formato de alimento que seja bem produzido, porque tem que ser gostoso. Ninguém merece comer comida ruim, mal feita, e também que seja prático. A gente tem aqui um grão de bico já congelado, porque a gente tem que ter praticidade para os nossos pacientes, para todas as pessoas leigas e para nós mesmos nutricionistas conseguirmos manter isso no dia a dia. Então a gastronomia vai traduzir um pouquinho disso que a Sheila vai explicar. Gente, quem tiver dúvidas, quem tiver pergunta, por favor, vão escrevendo aí. O que a gente não estiver explicando, a gente vai também respondendo no chat. A gente já responde na sequência. Bom, a gente tem tudo no alimento. E nós temos uma pele que sofre reações do meio externo com o interno. Nós temos o alimento trazendo um reflexo para a pele através do oral, seja ele na forma de alimento in natura, seja na forma de um suplemento, de um nutriente. E a nossa pele, ela reflete o que somos. Ela não só reflete uma deficiência em si, mas o brilho, o viço, o tônus, a garantia de uma longevidade, da beleza e a saúde da pele, ela envolve esses dois setores. Então, nada melhor do que ter uma situação como essa, onde nós temos tantos compostos, tantas cores e as suas interações. E talvez um ponto muito importante que você falou, Paloma, é que ninguém faz nada sozinho, né? Em nenhuma situação, e não somente os nutrientes fazem sozinho. Muitas interações são importantes, como a gente vê os carotenoides, né, a associação de licopeno com luteína, trazendo uma resposta no aumento da hidratação da pele. Sozinhos, os carotenoides têm a sua função, olha que lindo, né, além de comer com os olhos. Não só os carotenoides sozinhos, trazendo também um efeito fotoprotetor, mas os estudos mais atuais já mostram que se unirmos os carotenoides com outros compostos antioxidantes, inclusive a curcumina, os benefícios são aumentados. O efeito fotoprotetor também é aumentado.
E a gente já sabe, né, como teoria básica da nutrição, que a vitamina A proveniente dos carotenoides tem um aumento da biodisponibilidade com associação de gorduras. 5 gramas de gordura seria o suficiente para aumentar essa biodisponibilidade. E isso nós temos resultados direto na pele, né? Direto, e também em outros órgãos, como a gente tem estudos dos carotenoides com ovos, com gordura, melhorando maculopatia, por exemplo, não é? Se houve condição, teve uma condição de mudar uma reação como essa, imagina a pele. Sabe que isso me lembra de uma coisa que é bem interessante para nós, e esse aqui é um molho vermelho que a gente ensina a fazer no curso de nutrição estética na cozinha. E o grande intuito foi esse, né, Sheila? A gente conseguir traduzir isso que tu trouxeste para uma coisa prática. Esse molho, gente, que ele tava congelado, a gente tirou do congelador antes de filmar aqui, antes de entrar. E esse molho, ele tem exatamente isso. Ele tem cúrcuma, ele tem um mix de carotenoides, ele tem compostos bioativos detoxificantes do gênero Allium. E além disso, ele vai compor o nosso prato de hoje com uma gordura benéfica. Então isso que eu acho que é interessante, porque como é que vai traduzir isso? Vai suplementar licopeno, só suplementar licopeno, vai suplementar vitamina A. E a gente vê na prática clínica muitas vezes os pacientes chegando com um suplemento de vitamina A em altas dosagens e que tem um impacto, não? Muito importante, muito bem lembrado. Sobre isso, a vitamina A em doses maiores que 10.000 unidades por dia, ele sofre, né, acaba levando a um comprometimento na queda de cabelo, estimulando o eflúvio telógeno, estimulando a última fase de crescimento do cabelo, que é a fase telógena. Então, às vezes, o nosso paciente já chega com muitas suplementações, cabe um olhar muito atento a isso, né? Porque a vitamina A a gente consegue facilmente pela alimentação. Olha aqui. Né? Aqui a gente tem, só nessa preparação que a gente vai fazer hoje, a gente tem várias fontes de carotenoides aqui. E além disso, a gente tem essa fonte maravilhosa aqui de carotenoides, que é um Ora Pronobis. Acabei de colher do vaso aqui de casa. Eu moro num apartamento, gente, tá? É o vaso aqui de casa mesmo. E aqui a gente tem vários carotenoides junto de vários outros nutrientes que são importantes em quadros estéticos, né? E aí eu acho que a gente pode falar um pouco deles, né? Inclusive uma fonte proteica. Fantástica. Não é? Na estética, o padrão de dieta que mais se estuda, nos estudos também bem recentes, é que tem uma dieta anti-inflamatória e que o conteúdo proteico seja maior. Os estudos falam em torno de 22% a 25% de proteína, nem é tão grande assim. Mas a questão é misturar, é oferecer várias fontes diferentes de proteína, né? Então, utilizando muitas vezes, inclusive, a proteína vegetal, que é uma grande questão para quem é vegano, vegetariano, né? Então, possibilidades de enriquecer essas preparações com fontes proteicas sempre será muito bem-vindo. Primeiro, não só por este conceito já está muito bem sólido em relação ao tipo de dieta, mas também para melhorar o controle da formação de AGEs, né, das glicações avançadas, que isso vai trazer um prejuízo muito grande na quebra estrutural da pele, principalmente colágeno. Isso é bem interessante porque as fontes vegetais de proteína, muitas vezes eu percebo nos nossos alunos nutricionistas na pós-graduação que eles substituem as fontes proteicas. Quando um paciente se torna vegetariano ou vegano, eles simplesmente retiram a carne, mas não adicionam outros alimentos. Aumenta a quantidade de grão de bico, aumentam a quantidade de feijão. Porém, esse monte de leguminosas, muitas vezes preparado de forma inadequada, aumenta a produção de flatos, são ricos realmente em food maps, então vários pacientes acabam tendo um desconforto digestivo e não conseguindo aderir à dieta e também não conseguindo ter boa digestibilidade, consequentemente boa absorção dessa proteína também. E a gente acaba tendo uma deficiência de aminoácidos essenciais. Se a gente for pensar e olhar o aminograma, por exemplo, do Ora Pronobis, no aminograma aparecem os 10 aminoácidos essenciais. A gente tem estudos com Ora Pronobis brasileiros mostrando que a gente tem até 25 gramas de proteína a cada 100 gramas de folha. Gente, isso aqui tem mais ou menos 100 gramas de folha.
vocês vão ver quando eu refogar aqui, é muito pouco. Só que aí a gente vê um monte de paciente colocando isso no suco verde. E aí a biodisponibilidade vai lá embaixo, porque essa punk ela é riquíssima em fitalatos, ela é riquíssima em compostos antinutricionais. E aí eu pergunto, será que o nutricionista que está orientando esse paciente sabia disso? Pois é. Isso é um dado muito importante. Até porque em algumas situações, como cabelo, a gente tem a história da deficiência de ferro. E aí você consome de uma forma errada e ao mesmo tempo precisa aumentar a absorção de ferro. E aí tem os fitalatos que acabam prejudicando também. Isso é importante, né? A gente não tem que pensar só no alimento, mas como aquele alimento vai se comportar no cozimento, como aquele alimento vai se comportar no processamento, porque nutrir, todos os nutricionistas ou estudantes de nutrição que estão aqui devem saber disso. Nutrir não é o ato de consumir alimentos. Nutrir é o ato de consumir um alimento biodisponível, absorver aqueles nutrientes e utilizar de forma realmente adequada. A Sheila falou em fontes proteicas vegetais e eu queria mostrar uma outra fonte proteica vegetal que eu adoro. Vai ter, essa receita tá no e-book. A gente eu ensino como fazer. É um molho pesto feito, gente, de rama de cenoura. Na feira orgânica que eu frequento me conhecem como a nutricionista da rama da cenoura, porque eu fico dizendo para todo mundo, faz pesto, usa a rama da cenoura. Além da gente ter mais ou menos 15% de proteína, a gente tem uma quantidade gigantesca de magnésio, a gente tem uma quantidade gigantesca de vitamina C, de carotenoides, de provitamina A, de cálcio, é espantosa a quantidade. E um alimento que vai fora. E aí entra para mim naquela questão que muitas vezes a nutrição estética entra, Sheila, que é o custo de manter uma nutrição adequada para a estética durante bastante tempo. É verdade, tem toda a razão. E saber aproveitar esse alimento vai garantir que isso perdure para a vida. O carotenoide, os compostos bioativos não são importantes só para a pele. E outra questão que talvez seja também muito importante, a manutenção de uma pele ou a aquisição, a busca por uma pele saudável, unha e cabelos, uma pele sem manchas ou com menos manchas ou melasma gerenciado melhor através do alimento, vai depender de uma história de saúde, de um estilo de vida. Não existe uma única dieta ou a dieta para celulite ou a dieta para o acne. Existe um modelo que tem que ser adequado dentro da bioquímica e a individualidade desse paciente, somado à interação desses nutrientes de forma muito pontual. Se não entendermos a teoria, dificilmente vamos conseguir misturar isso de uma forma útil e na espera de um resultado. Então, realmente, o alimento ele vai trazer vai sustentar, não é que ele vai trazer, ele vai sustentar isso ao longo da vida. E no momento mais oportuno e estratégico, onde estiver usando, de repente, fazendo uso de eletroterapia para melasma, ou mesmo ácidos, toda a questão tópica, microagulhamento que for envolvido com a questão de uma queixa, como por exemplo o melasma, é um momento de aumentar estes compostos que também fazem diferença para a célula. E isso não significa que você não pode consumir isso ao longo da vida, né? Porém, de forma mais estratégica, o nutricionista vai conseguir transformar isso em alimento, em suplemento se houver necessidade, e isso vai virar uma prática do dia a dia. Pensando em melasma, já que tu falaste, alcança para nós aquela geleia de frutas vermelhas ali, ó. Essa aí. Nossa, isso aqui é a cozinha da minha casa, tá, gente? Então perguntem, tá tudo certo, eu que cozinho mesmo, tem tudo aqui, a Sheila tá alcançando, né? Essa aqui é uma geleia de frutas vermelhas que a gente faz pro curso também, e aí ela é feita sem açúcar, ela é adoçada naturalmente. E isso é uma coisa que é um mito, né? Muitas vezes as pessoas buscam frutas vermelhas e não se dão conta que as frutas vermelhas podem ser transformadas num doce. Que é fantástico isso e que isso a gente pode usar como prescrição nutricional. Mas como fazer isso? É muito caro uma geleia de frutas vermelhas para o meu paciente manter durante tanto tempo. É verdade, mas assim não é. Isso aqui, gente, custa menos de R$5.
e eu faço vários vidros e deixo eles armazenados. Ah, Paloma, não tenho nenhuma habilidade na cozinha, não sei como orientar meu paciente. Bom, então é por isso que a gente está te convidando para vir conhecer um pouco mais sobre isso, sobre nutrição e estética na cozinha, porque não tem como um profissional que atua tratando saúde, atua tratando estética, não conseguir fazer essa transcrição, senão vai fazer restrição. E restrição é chato, restrição não mantém paciente. E aí restrição me lembra uma coisa que é bem interessante, que é intestino. Eu sei que tu fala super bem, Sheila, de intestino, a gente tem muitos preparos nas nossas aulas pensando em intestino e muitos nutricionistas, muitos estudantes de nutrição ainda não sabem essa informação de que os fitoquímicos, eles são um prebiótico. E aí aqui a gente tem, além de fitoquímicos, umas fibras prebióticas. E a gente podia explicar um pouquinho mais para esse pessoal aí que está perguntando sobre prebiótico, probiótico na estética e mostrar aqui alguns alimentos que a gente tenha. Na estética, hoje como quase tudo, né, o intestino realmente vai garantir qualidade e saúde, principalmente na pele. Essa comunicação intestino-pele ela é muito direta, não só numa dermatite, uma dermatite até a seborreica, que está relacionado com fungo, malacésia, e a dermatite atópica, que está relacionado com uma alteração da filagrina. Estamos falando de 2 tipos de dermatites que também estão dependentes da qualidade intestinal. Celulite, acne, melasma, nós já temos algumas literaturas fazendo essa associação. A principal, e que mais aparece estudo, está bem dentro de acne. Acne é uma condição da pele, uma condição inflamatória que depende muito da qualidade intestinal, da microbiota intestinal. Muitos estudos genéticos dessa microbiota, nós já temos garantindo ali uma perda, uma diminuição de principalmente firmicutes aparece nos pacientes acneicos, aumentando um processo inflamatório. Claro, não só no acne, mas a inflamação de uma forma geral. E aí nós temos várias possibilidades. Vou buscar uma coisa na geladeira. Várias possibilidades. Então, trabalhar com fruto-oligosacarídeos, trabalhar com os prebióticos, né? Primeiro dizendo, porque é na fonte prebiótica, são nos prebióticos, que a gente vai garantir uma saúde e manutenção e o aumento de bactérias saudáveis. Então, veja, se nós temos numa alteração inflamatória, uma lesão inflamatória como acne, num paciente disbiótico, num paciente que vem fazendo uso muitas vezes até de antibiótico para tratar o próprio acne, acaba piorando o quadro. E o nosso papel de favorecer essa microbiota é muito importante. Eu peguei aqui uma coisa que a gente filmou para o curso também. Gente, não é nenhum segredo que a gente tem um curso aberto, né, de nutrição e estética na cozinha. Então, quem quiser saber mais sobre o curso, o link está sendo colocado para vocês ali no chat. A gente está fazendo o lançamento do curso hoje, mas vocês já devem ter visto pré-lançamento, já devem ter visto notícias. A ideia é trazer um conteúdo gratuito e quem quiser se aprofundar no curso, entra no link, aproveita o desconto que tem hoje. A gente tem um desconto de R$300 até meia-noite, então eu tenho certeza que o pessoal que aproveitar vai se dar bem, porque não é todo dia que tem desconto, tá? Até porque somos 2 nutricionistas com uma carreira longa, tá? Então, isso aqui é um óleo que a gente faz pro curso, gente. E tem uma aula inteira mostrando vários óleos que podem ser utilizados nessa questão da contaminação de micro-organismos. Então, que tem um efeito bactericida, que tem um efeito de diminuição de fungos intestinais e, consequentemente, podermos melhorar a composição dessa microbiota intestinal. Então, não sei se eu consigo mostrar direitinho para vocês aqui. Aqui na câmera de cima dá pra ver bem, ou nessa aqui do lado, vamos ver. É um óleo feito com cúrcuma e mais alguns compostos bioativos para favorecer a biodisponibilidade dos nutrientes. E aí no curso a gente ensina outros óleos, usa tomilho, tem várias ervas aqui na nossa bancada e que são super importantes nessa questão, tá? A gente tem ervas como tomilho, como orégano, tem vários estudos, né, Sheila, falando sobre essas ervas, inclusive. Sim, dando um apoio, né, não só em microbiota, mas diretamente em diminuição do processo inflamatório. Isso a gente tem bastante mesmo. Boa. E aí, pensando em prebióticos e probióticos, acho que é interessante a gente trazer isso para o nosso dia a dia, para não ser só o uso de suplemento de probiótico. E eu, como nutricionista, eu
sei lá, todos os meus alunos por aí já devem ter me ouvido falar isso, eu não gosto de suplemento de pré-biótico. Eu acho desconfortável para o paciente. Na clínica a gente percebe que o paciente tem desconforto abdominal, tem aumento de distensão, e aí o paciente chega para nós para tratar umas queixas estéticas. Aparece outras. E aparece outra, uma sacanagem isso com o paciente. Então eu uso muito pré-biótico e aí a gente quer mostrar para vocês alguns que eu encontrei na feira e trouxe aqui, gente. Então aqui, ó, tem chicória. Vocês sabiam que o Foz é extraído da raiz da chicória? Isso mesmo. Grande parte do Foz suplementado é extraído da raiz dessa planta. E principalmente aqui no miolinho, ela é mais adocicada e a gente tem folhas mais claras e folhas que têm grande quantidade de pré-bióticos. E completamente diferente do suplemento, essas folhas não aumentam a questão da distensão abdominal, não pioram o desconforto. Junto da chicória, aqui a gente tem um outro alimento, mas que esse aqui precisa de prática para saber usar, e é isso que a gente ensina um pouco no curso, que é dente de leão. Eu vejo meus alunos pelo Brasil afora, poucos conhecem. Imagina os pacientes de vocês. Se os nutricionistas não conhecem isso, gente, os pacientes nunca vão chegar a isso. E aí é óbvio que a gente não consegue ter uma nutrição diversificada, saborosa, porque fica comendo sempre a mesma coisa. Comer chicória todo dia ninguém merece. É muito ruim. Bom, então a gente tem aqui várias fontes de prebióticos. Tem dente de leão, tem um que eu adoro. Sabe o que é isso? Ontem você comeu bastante! A gente tá juntas desde ontem e a gente fez uma salada ontem à noite com batata e Yacon, tava uma delícia. Então, Yacon é docinho, se come crua, vale muito a pena e os usos na gastronomia são diversos, tá? E aí a gente pode falar de... alho poró. Alho poró, boa, Sheila. A gente tem lá na frente... banana verde, que eu não consigo nem alcançar daqui. E banana verde, ela é uma fonte, então, de amido resistente e ela tem um efeito pré-biótico, dependendo da sua forma de consumo. Para isso, a gente precisa de técnica dietética, tá? Além disso, a gente fala bastante sobre probióticos, né? Sim. E aí, o que tu acha que a gente tem que explicar para esse povo, Sheila, sobre probióticos? Gente, perguntem, tá? Não tenham medo de perguntar, a gente vai respondendo aqui. Eu acredito que a gente pode falar um pouquinho mais até dos fermentados, né? Fantástico. Eu acho que continuamos no intestino, dando um apoio. Ele é um órgão muito importante para ser trabalhado e muitas vezes é o primeiro a ser trabalhado para conseguir resposta mais rápida, inclusive em pele. E os fermentados dá para trabalhar bem e até para aquele paciente que tem casos mais leves, os mais graves, né? É uma coisa que é bem geral para todo mundo, né? E é muito simples de ser feito. A gente só precisa aprender. Tem um fermentado gigante aí do teu lado, Sheila, traz para nós. Viu? Isso aqui não fiz nem para live. Isso aqui tava aqui mesmo, que tá fermentando. É verdade? Ele já tá aqui fermentado há 10 dias. Eu provei há 2 dias atrás. Para mim já tava bom. Meu marido gosta dele um pouquinho mais ácido, então hoje eu vou colocar na geladeira. Ó, vocês podem ver que a tampa não tá muito estufada, porque eu abri há 2 dias. Isso aqui é um fermentado de couve chinesa com ervas e cebola roxa de cabeça e páprica. E com isso, né, com esse processo de fermentação, a gente tem um crescimento de bactérias probióticas e vários estudos mostram que essas bactérias colonizam sim o nosso intestino. Então, tanto esse fermentado quanto aquele kefir que está ali do lado e que a gente ensina como usar, olha ali, o kefir está saindo bolinhas, né? Ai, está bem fermentada. Essa minha colônia de kefir aqui, ela tá linda. O kefir é uma colônia de bactérias e de fungos super importante e a gente já tem análise, né, de quais são os micro-organismos que estão nessas colônias. Dependendo de cada colônia, são um pouco diferentes, mas sim, eles têm um efeito probiótico no nosso intestino. E isso aqui, gente, é custo zero. Muitos alunos muitas vezes me perguntam, prof, mas eu não trabalho com um público tão high que nem vocês trabalham, vamos dizer assim, entendeu? Gente, eu trabalho fazendo trabalho voluntário às vezes e a gente consegue, entendeu? Desde que tenha como ensinar isso, desde que a gente saiba como fazer essa tradução da teoria para a prática. E praticar com a gente, praticar em casa, trazendo saúde, isso incorpora, isso
torna-se uma prática, né? Mostrar para o paciente, às vezes, numa receita, ele vai olhar, puxa, ok, muito lindo, uma capuchinha, ok, você já me mostrou que ela tem, a gente nem falou dela ainda, né? Mas... É verdade, pode falar. Fonte de vitamina C, que vai ser fundamental para a formação de colágeno na pele, altas fontes, né? Não só dos carotenoides, mas não sabe nem como consumir. Acredita ou nem sabe muitas vezes até em propriedade. Como qualquer um outro alimento. Então, transformar isso, conhecendo a teoria e transformar isso em alimento gostoso, de custo baixo, é vivenciar, né? É experimentar. E o sabor é o que conta, né? Uma delícia. O sabor é o que conta. É bonito também, e aí eu brinco, né, que nutrição estética, ela tem que ser bonita também nas preparações. Então, nós vamos começar a fazer uma preparação enquanto a gente explica. Vamos lá. Deixa eu botar esse fermentado pra lá. A gente vai fazer uma preparação hoje que traz fontes proteicas, tá? Quem se inscreveu recebe o e-book, gente. Quem não se inscreveu, aproveita e já se inscreve, tá? Que aí vai ter essa receita no e-book, tá? A gente vai usar um grão de bico, que como vocês podem ver aqui estava congelado. E grão de bico é uma fonte interessante de proteína, tá? No curso a gente ensina a fazer algumas preparações com aquafaba. Sabem o que é aquafaba? O pessoal que está aqui nos bastidores sabe o que é aquafaba. Ficam me filmando, já se estão familiarizados aí. Então, a aquafaba a gente vai usar, que é a água do cozimento do grão de bico, para vocês verem como a gente consegue usar tudo na estética, inclusive a água do cozimento do grão de bico. Para isso, gente, essa preparação a gente vai fazer numa panela de ferro. Enquanto a panela esquenta, Sheila, tu podia explicar o porquê que a gente está usando panela de ferro, quem sabe? Posso. Triptofano também, não é? Muito. Só vou fazer uma chamada. Em maior parte dos distúrbios estéticos, a saúde mental e emocional conta muito. É verdade. Né? Então, um conceito da nutrição dentro da estética, ela vai favorecer e vai agir em muitas outras situações, tirando o paciente de alguns extremos algumas vezes. A modulação do estresse para o acneico, para o paciente com melasma, mais ansioso, depressivo, isso é muito importante e o alimento traz isso pra gente. Talvez uma receita como essa, oferecida à noite, né? Associando a talvez uma infusão um pouco mais tarde, logo depois, enfim, isso também é estratégia interessante. Na nossa aula inicial do curso, gente, quem quiser já saber mais sobre o curso, aproveita que o link está sendo colocado aí para vocês no chat, tá? Na nossa aula inicial do curso, a gente fala exatamente sobre isso. O módulo inicial é sobre dieta antioxidante, anti-inflamatória e detoxificante. E tem uma preparação que vai grão de bico e está associada a infusões que melhorem, né, que estimulem a biodisponibilidade, estimulem GABA, que reduzam o cortisol, para a gente realmente conseguir, então, fazer esse tratamento de condições associadas a estresse, a emoções que vão influenciar a estética do nosso paciente. Na modulação do estresse de uma forma geral, né? Voltando na panela, aqui a Paloma está usando uma panela de ferro. Nós temos algumas questões na estética, como eu chamei agora há pouco, em relação ao cabelo, né? Normalmente nos estudos com quedas, para analisar quedas de cabelo, eflúvio telógeno, aquelas quedas de cabelo não cicatricial, aquela queda de cabelo proveniente muitas vezes do uso de medicamentos, de uma alteração tireoidiana, ou mesmo do estresse, de um estresse crônico, ou um estresse mais pontual, ou um pós-parto, enfim, nós temos muitas situações que poderiam gerar uma queda de cabelo. E nós temos aquela queda de cabelo que está diretamente envolvida com aquele paciente que tem uma má absorção ou com baixo ferro, né, conteúdo de ferro. E aqui a Paloma está usando a panela justamente para mostrar esta possibilidade de enriquecer algumas preparações com ferro, né, usando a panela. Exato. Tem um estudo muito interessante que mostrou que o consumo de molho de tomate feito na panela de ferro tem um aumento de 462% na quantidade de ferro. E aí muitas pessoas podem falar, ok, mas é um ferro não M. Sim, é um ferro não M, mas tem um estudo de prevalência de anemia em crianças mostrando que quando essas crianças, as famílias dessas crianças com 1 ano, entre 1 e 5 anos,
receberam uma panela de ferro para cozinhar as refeições durante um ano, depois de um ano, a análise mostrou uma redução na anemia ferropriva de 57% para 13%. Nossa. E aí tem uma revisão brasileira que revisou vários artigos científicos que saiu agora em 2020, mostrando que realmente é reduzida a prevalência de anemia nas famílias que usam panela de ferro. Então, bom, gente, vamos lá, né? E além disso, gente, panela de ferro tem um outro nutriente que a Sheila fala bastante em estética, que é manganês, não é? A gente fala bastante em estética sobre manganês também como sendo um mineral que muitas vezes as pessoas não prestam atenção e nem avaliam. É verdade. O manganês está relacionado com matriz extracelular, está relacionado na manutenção das glicosaminoglicanas, que vai fazer parte da formação de estrutura da pele, como colágeno, fibras elásticas. Por isso ele faz parte das terapias anti-age, das terapias anti-rugas, né, para melhorar a matriz, compondo melhor com o nutriente. Muitas dermatoses estão relacionadas com deficiência de magnésio e manganês. É bem interessante, é verdade. E aí, com o uso de panela de ferro, a quantidade de manganês no molho de tomate aumentou 1.402 vezes. Nossa, muito interessante. É bastante, né? É bem sempre interessante. o molho de tomate. Foi no molho de tomate o estudo. Esse estudo foi feito no molho de tomate e também no arroz branco. Preparações que são ácidas e são cozidas na panela durante mais tempo tem uma maior liberação, tanto de ferro quanto de manganês. Mas a preparação do arroz branco, que foi avaliado, também teve uma migração importante. Eu não lembro de qual os dados, mas ferro, por exemplo, aumentava mais de 280% e manganês, se eu não me engano, mais de 420%. Então é uma coisa que é realmente importante, assim, a gente consegue ter uma quantidade real. Às vezes entra na suplementação de ferro, né? E tem todo o desconforto gástrico, intestinal desse paciente. Olha aí, uma questão, né? Uma possibilidade de aumentar a biodisponibilidade dele também. Uma coisa que vale a pena lembrar é que relacionado a quedas de cabelo, não é somente o ferro, mas analisar a ferritina. Níveis de ferritina de 40 miligramas até 70 miligramas por decilitros é recomendado que se mantenha para garantir um cabelo mais saudável. Então, se nós pensarmos que um paciente também pode ser o inverso, né? Ele pode ter bons níveis de ferro, porém ferritina muito baixa também vai levar a uma queda de cabelo. E aí entraria mais a vitamina C, a vitamina A para aumentar essa ferritina, né? Nessa preparação já me deu uma ideia. Vou fazer um ajuste aqui no final da preparação. Vou colocar uma vitamina C. Uau! Viu? Isso aqui é legal, né? E é por isso que eu me divirto na cozinha, porque a gente consegue transformar tudo que a gente vê de nutrição de uma forma que é tão maçante. Eu, na minha prática clínica, além da cozinha, trabalho com patologias que, tu sabe, são bem específicas. Eu trabalho bastante com pacientes oncológicos e com pacientes com doenças autoimunes. Então, é uma coisa mais pesada, né, que envolve, muitas vezes, um desconforto dos pacientes. E quando isso vem para a gastronomia, isso fica mais leve, isso fica mais fácil, porque a gente consegue fazer indicação terapêutica de uma forma prazerosa, porque a gente tem natural, memória afetiva com isso. Sim. E uma das grandes questões que me fez trazer esses cursos de nutrição na cozinha sempre foi um estudo do AICR que mostrou que pacientes que tinham a orientação nutricional feita só em consultório ou a outra metade do grupo tinha a mesma orientação nutricional feita em consultório, mais 6 aulas de nutrogastronomia, eles tiveram uma adesão muito maior à dieta mediterrânea, que é uma dieta que a gente usa muito aqui, que é a base de toda essa nossa parte inicial, e tiveram uma adesão muito maior ao uso de ervas e especiarias. Eu tenho certeza aí, me contem aí no chat, quem de vocês conhece o sabor de garam masala? Quem de vocês conhece o sabor de cumaru ou da baunilha brasileira e sabe como utilizar isso? Como é que um profissional nutricionista, como é que um profissional da área da estética vai conseguir fazer uma indicação a longo prazo se não sabe a ferramenta, gente, se não conhece a ferramenta? E aí veio um outro estudo depois desse que foi feito com profissionais da saúde, mostrando que não só nutricionistas, mas médicos, enfermeiros e técnicos na área que receberam aulas de culinária
e atendiam pacientes com doença cardiovascular, tiveram uma redução significativa na reinternação dos seus pacientes, porque eles conseguiam orientar os seus pacientes de uma forma muito mais profunda na base do problema. Nos hipertensos, eles conseguiam realmente fazer redução de sal. E aí, sal é uma coisa que aumenta o processo inflamatório. E, gente, não posso ficar falando aqui muito que eu perco meu ponto aqui. Olha aí, ó, meu grão de bico já tá. E quantas ervas que a gente tem para substituir esse sal, né? Diminuir o sal, né? Exatamente. Na aula a gente vai ter uma receita, no e-book tem uma receita de um sal de ervas, que é um sal de ervas que foi testado pelo UNB e que reduz o consumo de sal para 25%. Vocês orientam isso para os pacientes de vocês? Sabia que sal altera a resposta imunológica de uma alteração bem importante que a Sheila fala numa das aulas, que aumenta o processo de resposta inflamatória TH1 e TH2, principalmente TH17 também. Que então, também isso é está muito relacionado legal. não só com dermatite, com acne, celulite, envelhecimento. O envelhecimento é uma coisa que é importante, né? A gente tem uma aula, Sheila. Conta um pouco da aula de envelhecimento enquanto eu... Gente, o que eu fiz aqui, ó? Aqueci o grão de bico e coloquei esse molho vermelho que a gente aprende a fazer no curso. Bem simples, ó. Eu vou ter que pegar o sal que tá aqui embaixo de ti, Sheila. Porque, né? Isso aqui é... Não tem como fazer tudo 100%. Vou aproveitar para explicar sal. Sim. Por que tá nesse potão, gente? Porque esse aqui é o único sal que eu encontro aqui no Rio Grande do Sul, que é um sal que não tem adição de ferrocianeto. Vocês já olharam qual é o sal que vocês prescrevem para os pacientes? Sabiam que vários dos sais do Himalaia têm ferrocianeto na composição? Que é um aditivo alimentar adicionado simplesmente para o sal não ficar úmido. Então isso aqui é um sal grosso que eu moí e transformei em sal fino, gente. Então aqui eu vou usar um pouquinho de sal. Não tinha sal nem no grão de bico, nem nesse molho vermelho, tá? Então isso também eu explico na aula teórica mais a fundo. Aí. Vou colocar ele de volta aqui. Boa. Então a Sheila vai explicar enquanto eu vou aquecendo isso aqui. Ela vai explicar para nós um pouco do módulo de nutrição, estética e envelhecimento. No envelhecimento ele abrange muitas outras áreas. A partir do momento que a gente está pensando numa ruga, numa linha, numa pele desidratada, automaticamente, quando ocorre essa mudança, já melhora cabelo, unhas, e melasmas, hipercromias e para muitas outras doenças de pele. Então, tratar do envelhecimento é como se nós estivéssemos tratando da base do paciente, da base da pele. Base inflamatória, base imunológica, e nós temos grandes estudos que fazem a associação entre, por exemplo, carotenoides junto com chocolate acima de 70%. Então, teobroma do cacau, os flavonoides do cacau somado a um licopeno, melhorando biodisponibilidade, melhorando a capacidade intestinal, microbiota, com um perfil microbiota melhor como resposta para rugas. A gente tem estudos, por exemplo, das oleaginosas, mas especialmente das amêndoas, melhorando a profundidade das rugas e luminosidade da pele. Enfim, nós temos tantos compostos, né? Isso, então nessa aula, gente, para vocês entenderem um pouquinho melhor o curso enquanto aquece aqui, a gente tem o curso, ele é todo online, tá? As aulas já estão todas gravadas, vocês vão ter acesso a essas aulas por 1 ano. Essas aulas ficam no Hotmart, numa plataforma. Vocês podem acessar a aula da onde quiserem. E a gente dividiu o curso num início de dieta antioxidante, anti-inflamatória, que é a base dessa mesa, que é a base da dieta para nutrição estética. Depois, a gente tem um módulo teórico com 2 aulas bem grandes sobre envelhecimento e um módulo teórico sobre melasma. Esses 2 módulos teóricos eu juntei num módulo grandão com 12 aulas sobre como transformar isso tudo que a Sheila trouxe em alimento para ter prescrição, porque envelhecimento é uma coisa que é impressionante, né? Não adianta a gente pensar em envelhecimento lá quando o paciente tiver 70 anos. Sim, é preventivo, né? Exato. Entra um paciente com 18 anos, a gente tem que começar a pensar em envelhecimento. Sim. E aí não vai se usar suplemento para esse paciente, se vai usar uma conduta nutricional. A gente também tem outros 2 módulos muito importantes, ao meu ver. Um módulo de acne, que ficou fantástico, que também tem esse mesmo esquema. A gente, em todos os módulos, tem uma parte teórica
e essa tradução para a gastronomia. Eu até desliguei aqui a panela para conseguir explicar. Essa tradução para a gastronomia, onde a gente traz todos esses conceitos para gastronomia. No módulo de acne tem uma receita que eu adoro, que é feita com aquela sementinha. Alcança lá para nós, filhinha. Viu? Ela até já sabe, porque foi ela que, disse qual que era para usar. Eu faço uma tradução do conhecimento científico aqui. Mas se não tivesse a cabeça para traduzir isso, não é? Dificilmente a gente ia se inspirar em tantas receitas e possibilidades. É isso que é a diferença, já falando do que já falamos. O artigo científico está lá, com toda a sua propriedade, qualidade, super recente, às vezes um N enorme, tem estudos de mais de 2.000, 3.000 pessoas garantindo um efeito bacana sobre a pele, só que às vezes fica lá, só no licopeno, por exemplo, e o licopeno só lembra do tomate. Ninguém lembra do resto, ninguém lembra do todo, não é? E aí nós temos tantos outros alimentos com a mesma fonte e vamos além, descobrindo outras associações que vão potencializar e aumentar esse resultado. Então é assim, só te cortando. Não, estamos juntas. Às vezes não adianta só pensar no alimento individualizado, separado. A pessoa é o todo, nós somos um todo, nós somos o ambiente, nós somos o estilo de vida e o alimento, ele vai ser cada vez mais útil nesta interação e transformar isso que é o grande segredo, né? E mais do que receita, né? Porque receita é só baixar um e-book, gente. Entendeu? Receita, baixa o e-book e tá pronto. Não, a gente tem que entender. Bom, a Sheila falou do licopeno. Realmente, aqui nessa preparação a gente já tem licopeno. Mas aqui a gente tem um pouco mais de licopeno. E se eu aquecer esse pimentão por pouco tempo, eu vou continuar tendo licopeno, mas eu vou ter um outro nutriente que tem aqui que é muito interessante, que é a vitamina C. Que ela já falou várias vezes no melasma, na queda de cabelo sendo importante. Então eu vou colocar um pouquinho mais no final do preparo. De colágeno, né? Quem é que não quer ter um bom colágeno? Exato. E formação de colágeno, a gente estudando, foi muito engraçado, porque a gente estudou para montar esse curso, tá? Por mais que eu seja professora de gastronomia há 15 anos, nutricionista, a Sheila seja, eu acho que uma das maiores experts em nutrição estética que eu conheço. Vocês não têm noção da minha emoção de estar aqui com essa mulher. É verdade. Por isso que tá dando certo. A gente foi estudar fontes de silício alimentar, não é? Verdade. Olha a surpresa. E é fantástico. Banana não tem nada de silício. E eu aprendi aveia como sendo fonte de silício, não é? A gente tem várias outras fontes. A gente tem a casca do arroz tendo mais de 11.000 miligramas do silício. Bom, como é que isso vai ser biodisponível? Vem pro curso que a gente te mostra. Viu? Até porque a gente estuda bastante, gente. Não esquece que o pessoal deve ter ficado curioso. É verdade. Então, no módulo de acne, a gente fala bastante sobre essa sementinha aqui, que aí é semente de abóbora, mas eu percebo na prática clínica que os pacientes têm muita dificuldade de usar. Como é que vocês, profissionais da área da saúde, estão recomendando semente de abóbora ou um outro alimento, que é o chá verde, que é um redutor da atividade da enzima 5-alfa-redutase, para os seus pacientes? Em formato de infusão, quantos conseguem aderir? Entendeu? Quantos aderem? Quantos tomam 4 canecas de chá verde por dia para a gente realmente ter um efeito? Na minha prática clínica, pelo menos isso é difícil. Porque as pessoas difícil. Se incomodam com aquele sabor. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente traduz essa semente de abóbora em várias preparações. Na aula de acne, a gente tem uma aula sobre isso. A gente traduz o uso de chá verde em outras preparações para melhorar a adesão ao tratamento. Porque não adianta a gente ter um artigo científico, não adianta a gente saber que está no alimento, mas a gente não conseguir fazer com que o paciente faça adesão a ele. E garantir, né, que o nutriente realmente está ali, né? No tempo de preparo, na forma de consumo. Bom, e aí a gente vai falar um pouco também sobre celulite, mas antes eu vou terminar esse preparo aqui, porque senão eu começo a ficar nervosa, que ele já tá quente. Então aqui a gente tem, gente, grão de bico, junto do nosso molho vermelho antioxidante, com vários nutrientes que vocês vão aprender no curso. Aproveitem o link, se inscrevam, lembrem que é só até a meia-noite que a gente tá com esse desconto de R$300, vale muito a pena. E aí a Sheila falou um dado no começo, que era o uso de gordura para melhorar a absorção. E aí aqui eu vou usar um leite de coco caseiro, também ensino como fazer isso, para transformar essa preparação mais ou menos como se fosse um estrogonofe.
Isso aqui fica delicioso, gente, olha aí, tá? Nos e-books, todos têm receita, todos têm forma de preparo, e em todas as aulas práticas, eu vou exatamente fazendo isso, explicando o porquê que a gente combina um alimento com o outro, trazendo o que vocês vão ver da aula teórica da Sheila para a prática. E aí aqui eu tô combinando uma gordura que vai deixar cremoso com uma biodisponibilidade ótima. E aí a gente vai usar Ora Pronobis. Olha aqui, ó. Isso aqui são 100 gramas de folha, mais ou menos, tá? As folhas de Ora Pronobis, elas babam se vocês cozinharem muito tempo. Então tem que colocar sempre no final. Não coloquem no começo, porque senão vai ficar numa consistência horrível, tá? Ninguém nunca reclamou. Olha aí, é só colocar as folhinhas aqui dentro dessa panela que a preparação já estava fervendo. Vocês conseguem ver que ela está borbulhando. Ui, não posso me sujar. Mentira, quem é que cozinha e não se suja? É quase um milagre. A Sheila tá aqui do lado. De pena que não passa cheiro por eu. Nas aulas, várias vezes, eu cheiro as coisas e fico mostrando, achando que estão vendo, sentindo o aroma. E o Ora Pronobis aqui, gente, ele vai cozinhar, então, durante mais ou menos 1 a 2 minutos e, consequentemente, a gente vai ter melhor biodisponibilidade dessa proteína que está aqui, desse zinco que está aqui, do cálcio, do magnésio. E tem um módulo inteiro sobre celulite. E aí a gente fala sobre alguns desses nutrientes, né, Sheila? Pois é. Celulite, como não existe uma fitopatogenia definida, a gente sempre pensa nela como os cuidados com os diuréticos, né? Estimular diurese, e nem sempre é por aí. Se não trabalhar com o processo inflamatório da celulite, produção de citocinas pró-inflamatórias que existe no local, principalmente na região da celulite, dificilmente a gente vai conseguir modular este processo. Então é circulação, melhorar o processo inflamatório, ativar via antioxidantes uma resposta do tecido adiposo melhor. Então, índice glicêmico da dieta precisa ser ativado, incluir mais antioxidantes, melhorar a capacidade de regeneração da pele com zinco, a própria vitamina A. Nós temos os ômegas, as gorduras que vão fazer toda a diferença na textura da pele. Uma pele mais hidratada vai trazer uma resposta melhor para a celulite, não diretamente na fibrose da celulite, mas sim na textura superficial, que já acaba no final disso, culminando nas celulites mais superficiais até uma dissolução. Quando nós pensamos num quadro de celulite, uma pessoa edemaciada, muito inchada e flácida, a gente tem que potencializar o uso da própria vitamina C, do zinco, da vitamina A. A vitamina C é fundamental para a produção de um bom colágeno fisiológico, né? E a resposta acaba acontecendo na matriz extracelular, melhorando a capacidade e a função do próprio colágeno. Muito bem, viu? Isso é uma palhinha só da aula. Boa, gente, a nossa preparação, como vocês podem ver, tá pronta. Foi super rápido de ser feita. E aí eu vou colocar num prato e vou finalizar, tá? Olha que legal, vou botar num prato branco, né? Porque isso aqui merece um branco. Não vou me sujar hoje. Olha aí. Tá? Um grão de bico no formato estrogonofe com um molho vermelho que a gente ensina a fazer no curso, que não é difícil, mas é complexo nutricionalmente. Tem vários ativos com Ora Pronobis aqui. E aí por cima a gente vai colocar um pouquinho desse pimentãozinho, que dá uma cor a mais também. Vou colocar um pouquinho dessa semente de abóbora para fazer um croque-croque. E com isso adicionar uma quantidade maior de zinco e de beta-citosterol, que tem esse impacto na redução, né, da enzima 5-alfa-redutase. E ainda vou colorir ele um pouco mais com umas flores. Gente, eu comprei mais flores, deixei as flores na refrigeração, porque senão elas estragam. Mas eu adoro capuchinha. Tá? Capuchinha pra mim tem memória afetiva. No pátio da casa da minha avó tinha. Quando eu era criança, a gente não conseguia comprar o caparras porque era muito caro. E aí a gente pegava as sementinhas da capuchinha e colocava numa conserva de vinagre e super funciona como alcaparras. Então até hoje, toda vez que vejo capuchinha, eu tenho memória afetiva, assim. E isso é legal a gente conseguir trazer memória afetiva para o alimento que é saudável. É melhor ainda, né? Porque a gente consegue
ter longevidade nisso. Olha que prato lindo, que lindo, gente. Não tá? Nossa, lindo. Não vontade de comer? Vai ter que esperar agora terminar a live. Olha aí. Boa. Então, a gente tem algumas perguntas que estão acontecendo e a gente vai começar a responder. Para quem é este curso? Este curso é destinado a profissionais da área da saúde que trabalhem com estética, é destinado a nutricionistas, é destinado a estudantes de nutrição, porque tem uma união de um conteúdo super científico que a Sheila traz na teoria da estética para um conteúdo científico e prático que eu trago, que é transformando essas indicações terapêuticas em alimentos. Tem certificado? Tem certificado. Viu? Pro pessoal que é estudante da área, isso é uma pergunta muito recorrente, vocês devem estar perguntando. Sim, gente, tem certificado. O curso tem muitas horas, então só de aula teórica a gente tem mais de 6 horas teóricas, né? A gente tem muitas aulas práticas, não sei nem dizer de cor quantas aulas práticas tem, mas vocês podem clicar aí no link que vocês estão recebendo no chat e olhar na landing page. Estão descritas as aulas práticas dentro de cada módulo do curso. A gente tem algumas aulas extras, que aí tu pode explicar melhor do que eu, porque é bem da área da estética. Temos algumas aulas que vão agregar e acrescentar em cima de todo esse conteúdo. Conto todos os detalhes? Não, só um pouquinho. Temos alguém muito especial falando de uma área da dermatologia. Temos uma pessoa também muito para lá de especial também falando sobre a questão da aromaterapia, da importância de integrar todos esses cuidados. Temos o posicionamento da mente, desse conteúdo, onde vai trazer um fechamento para tudo isso, o equilíbrio, né? Então, não adianta só o estudo científico, talvez não até adiantaria muito bem, né? Pensando bem em transformar em alimento e preparação, mas nós somos amplos, né? E cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, por isso esses profissionais agregam ao nosso curso, fechando um trabalho muito bonito dentro da estética. Então, queremos muito convidar vocês para curtir esse curso. Esse curso foi pensado por nós várias vezes, durante muito tempo. É interessante a gente explicar um pouco da nossa trajetória, assim. Eu sou nutricionista clínica há quase 20 anos e na minha prática clínica é exatamente isso que eu percebo. Os pacientes que aderem melhor à dieta têm uma longevidade de benefícios, não fazem um efeito, tratou celulite durante 2 ou 3 meses e aí depois tem uma piora do quadro. E também eu percebo muito isso nas aulas que a gente ministra. A gente ministra disciplinas similares, né? Eu ministro na pós-graduação de Nutrição Funcional e Gastronomia e a Sheila ministra estética. E aí a gente vê uma casadinha, os alunos sempre perguntam, eu vi hidroxitirosol na aula com a professora Sheila, mas eu não sei de onde é que tirar isso, Paloma. E aí, você sabe de onde é que tira hidroxitirosol? Se tiver aluno meu aí que não sabe, vai ter que reolhar a aula também, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Aluno nosso. Exato. Então, isso é um pouco do porquê, né? Nos meus cursos anteriores, que não eram focados em profissionais, vários nutricionistas fizeram, e foi um pedido dos alunos que a gente tivesse um curso de nutrição na cozinha, com esse foco para nutricionistas, para os profissionais entenderem como acontece essa transformação dos nutrientes em comida. E o grande pedido foi estética. E para minha sorte, né? Porque era a pessoa que eu queria fazer o primeiro. Que delícia, né? E que oportunidade também construir isso junto com você, Paloma, até porque toda a experiência, todo o know-how que tem na elaboração disso, tudo com conteúdo sólido, né, base científica, não está na mão de qualquer um, né? E a forma como é prático, você viu ela fazendo isso? Vocês viram? A velocidade, a tranquilidade. E é isso que eu acredito que a gente tem que levar para os nossos pacientes. Eu sou esteticista há 24 anos, eu sou nutricionista há 20 anos. Unir a estética na nutrição, no início, lá atrás, foi muito difícil. Entender a bioquímica parecia ser algo bem simples, você vai lá, estuda, você entende a bioquímica.
Mas misturar a bioquímica, associar ela ao que você está vendo, a pele, ao que a estética me permitia enxergar, que era uma pele seca, uma formação de cravinhos, de comedão, entender a lesão de acne, que é um mundo maravilhoso. Eu não sou nutricionista, eu não sou esteticista, eu sou nutrição estética. Eu faço estética, eu vivo, mas uma estética para a saúde. E muitas vezes chegava no consultório, chega ainda até hoje, mas hoje a gente com um olhar muito diferente, pessoas com uma queixa estética e outras pessoas que não tinham queixa estética nenhuma. E aí a gente ia tratar do problema da saúde e o problema da saúde não saía. Era uma questão que era muito difícil pôr em prática. A partir do momento que a gente levava essa questão de saúde, um exemplo, a resistência à insulina, mostrando que é uma condição bioquímica que leva a danos significativos para a pele, formação de rugas, a própria celulite, o próprio melasma, uma queda de cabelo e tantas outras situações, a pessoa muda. Então nós temos as duas vias para trabalhar, dependendo daquilo que nós temos na frente para trabalhar. Interagir tudo isso, associar tudo isso vai trazer muito mais saúde. Um exemplo que muitas vezes vale a pena, né, de repente trazer aqui, é o uso da biotina. Fantástico. Todo aluno, nutricionista, não é dizer que tem um erro, mas a gente já ouve de todo mundo, médicos, enfim, que a biotina é o primeiro alimento para tratar de cabelos, ou o primeiro nutriente. Isso não é uma verdade. Biotina, ela é importante, mas os estudos científicos, estudos atuais de 2020, 2021, já não fala mais disso, ou até muito antes disso. Isso está na base científica. O que os estudos trazem? Que a biotina é importante, mas ela sozinha não faz nada. Se não tiver zinco, magnésio, se não tiver o complexo B no todo, vai bagunçar inclusive a própria biotina que está sendo suplementada. Será que a gente consegue o complexo B no todo? Será que a gente não consegue através de uma alimentação? Como a gente já falou da panela de ferro, já falamos, né, de tantos outros compostos trazendo resultado. E isso traz resultado para a pele, traz saúde, que é a longevidade que a gente propõe. E não levar a estética pela estética. Quem me conhece, nos meus 15 anos de aula na pós-graduação, no módulo de nutrição estética, já sabe. Ninguém deve levar a estética pela estética. É estética pela saúde. É levar vida, é levar longevidade, é levar vitalidade. Isso é corpo, isso é mente, isso é alma, isso transcende um alimento, né? E é isso, gente, que a gente mostra no curso. Então, estão perguntando aí pra gente fazer um resumão do curso. Vou resumir, tá? O curso ele é dividido em módulos para ser uma jornada de aprendizagem. Esses anos de docência também nos permitiram a gente aprender como é que o aluno consegue realmente absorver esse conteúdo. Então, nesse primeiro módulo, a gente tem um módulo inteiro sobre dieta antioxidante, anti-inflamatória, mediterrânea, para ser a base da nutrição estética. Vai ter uma parte teórica nesse módulo e vão estar 12 aulas práticas, tá? E aí, aulas práticas, não de receita. Não pensem em receita, é óbvio que tem a receita, no e-book tem todas as receitas testadas em quantidade, mas é muito mais do que receita, é aprender como utilizar aquele alimento e os alimentos corriqueiros que os pacientes de vocês tenham em casa. Depois a gente tem módulos de envelhecimento e melasma, que são teóricos, e um grande módulo prático que une essas duas condições, porque ficou mais fácil da gente traduzir isso para vocês e essa jornada de aprendizagem ela é toda pensada. Por isso que entre esses módulos a gente vai ter encontros presenciais também, para vocês poderem tirar dúvidas, esclarecer, trazer casos clínicos. Serão 3 encontros ao longo de um ano. Então, imaginou, vocês podem trazer todas as perguntas que tiverem sobre nutrição estética e a gente auxilia nessas respostas. A gente também tem mais um módulo sobre acne, um módulo sobre celulite e uma aula que, para dizer a verdade para vocês, foi a minha preferida, que é sobre cabelos. Tá? A Sheila, quando a gente foi gravar a aula, ela disse que não estava tão boa. Eu disse, sério, não tá boa pra quem, gente? Eu adorei, entendeu? Eu fiquei babando enquanto ela gravava a aula. E é verdade. Tá? E tudo isso nessa ideia de transcrição de teoria para prática. Tá?
Então aproveitem esse desconto de R$300 que a gente tem até a meia-noite de hoje, se inscrevam. Ah, tenho dúvida, não sei se é pra mim, não sei se eu tenho tempo. Gente, é 1 ano para assistir as aulas. É impossível em 1 ano vocês não conseguirem assistir as aulas. Qualquer coisa, uma dica dos meus próprios alunos é: coloca um fone de ouvido e vai caminhar. Entendeu? Coloca o fone de ouvido e deixa a aula rolando enquanto tá indo no carro. Pode ser que não consiga ver eu preparando, mas vai entrando esse conhecimento. As aulas da Sheila usa como podcast, gente. Podcast de luxo esse, entendeu? E ainda assim, tenho dúvida. Bom, beleza, tem garantia de 7 dias, então entra na plataforma, dá uma olhada no curso, vê se era isso mesmo que vocês estavam pensando e venham, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai ser um grande diferencial. Vai ser bom, né? Vai ser muito bom. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. Quem tiver mais dúvidas nos próximos dias, a gente vai estar fazendo alguns encontros para esclarecer também, mas já esperamos vocês a partir de agora na plataforma do Hotmart, porque as aulas já estão lá, gente. Obrigada por a gente poder trazer sonho para a realidade, né? Aí, muito bom. Compartilhar tudo isso. É Obrigada. muito bom. Grande beijo.